Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Você sabe o que é uma pessoa humilde? Como se comporta uma pessoa humilde? Veja que o meu L está bem maior do que as outras letras, né? Porque eu tive que improvisar o meu L. Mas olha só. Como é uma pessoa humilde? Como escreve? H, esse H aqui é mudo, U-M-I-L-D-E. Humilde. Você sabe, você conhece alguma pessoa que é humilde? Você acha que você é humilde? Ou você nunca ouviu falar dessa palavra? Pois bem, eu vou explicar para vocês. Porque a aula de hoje vai falar sobre essa qualidade, esse adjetivo, essa característica, algo que a pessoa é. Na verdade, como estamos conhecendo o Senhor Jesus, nós vamos aprender que Jesus é humilde. Mas o que isso significa? Vou explicar para vocês. O contrário de humilde é orgulhoso. Ah, pastor, não facilitou. Eu não sei o que é orgulhoso. Tá bom, calma só. Você já, provavelmente na escola, já viu uma pessoa que ela se acha muito. Uma pessoa que acha que ela é sempre boa nas coisas, ela fica falando de si mesma, que ela é isso, que ela é aquilo. Ou uma pessoa que tem isso, eu tenho tal coisa, na minha casa tem piscina, na minha casa tem isso e tem aquilo. A pessoa, ela fica falando das coisas que tem ou das coisas que ela acha que é. Essa pessoa ela é orgulhosa, é o contrário de humilde. Então, como é que o humilde age? Como é que o humilde pensa? Como é que o humilde fala? Nós vamos ver que Jesus Cristo não era assim. Ele não se gabava de quem ele era. Pelo contrário, ele veio ao mundo para se tornar um homem, e se tornou um homem, se humilhou. Humilhar vem dessa palavra, humilde. Ele se humilhou e assumiu essa forma de homem, de carne, e morreu na cruz por nós. É assim que o humilde faz. Ele não pensa só em si mesmo. Porque eu isso, eu aquilo outro. Não, ele pensa nos outros. E ele tem uma visão, ele tem uma ideia certa de quem ele é. Ele sabe que as coisas que tem, mas não fica se gabando. Pelo contrário, ele usa essas coisas para servir os outros. Sabia? Lá na época de Jesus, vejam aqui Jesus. Lembram? Nosso Jesus aqui bem resistente? Pois é. Lá na época de Jesus, existiam os fariseus. Vocês lembram quem eram os fariseus? Eram os homens que entendiam da Bíblia muito, muito, muito bem. Na verdade, do Antigo Testamento. Eles sabiam muito do Antigo Testamento. Eram mestres da lei, eram chamados de mestres da lei. Dentre esses mestres existiam os fariseus. E esses homens, eles se gabavam muito dessa posição. Eles se gabavam muito. Nós somos mestres da lei, nós somos assim. E eles eram muito orgulhosos. E Jesus, lá em Mateus 11, se você tem Bíblia e sabe ler, acompanhe lá em Mateus 11. Lá em Mateus 11, Jesus disse, ao olhar para essa arrogância dos mestres da lei, Jesus agradeceu a Deus que o Evangelho, você sabe o que é o Evangelho? É a mensagem de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores através da sua morte de cruz e da sua ressurreição. Esse é o Evangelho. E Jesus disse assim lá em Mateus 11, lá no versículo 25. Se você sabe ler, acompanhe a leitura. Ele disse assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quem são os pequeninos aqui? São aqueles que não são mestres da lei, não são sábios segundo esse mundo. São as pessoas simples, de simples entendimento. Não são pessoas estudadas. Mas como assim, pastor? O Evangelho não alcança todos? É claro que o Evangelho alcança todas as pessoas. Os sábios,
os simples, aqueles que não foram para a escola e aqueles que foram muito para a escola, alcança todas as pessoas. Mas diante desses homens que se achavam, Jesus agradeceu a Deus porque o Evangelho é tão simples, que entra no coração dos pequeninos. Não é algo que só os sábios sabem, não é algo que só os mestres da lei conseguem entender. É algo dado aos pequenos, aos ignorantes, aquelas pessoas simples. Jesus agradeceu a Deus por isso, mostrando que o Evangelho pode alcançar pessoas humildes. E humildes aqui, pessoas que não se gabam, pessoas que não são, e de fato não são mestres da lei conhecedoras. Mas, no exemplo de Jesus, Jesus fez muitas coisas que mostrava que ele mesmo era humilde. Eu já mencionei uma para vocês. Jesus, Jesus é o rei de toda a terra. Olha só a minha coroa aqui. Jesus é o rei de toda a terra. Ele governa sobre tudo. Ao contrário aqui, a coroa dele não cai, a minha cai. Jesus governa sobre todas as coisas. O seu reino não tem fim. Deixa eu deixar a coroa aqui do lado, para lembrar de vocês que Jesus é rei. Mas mesmo sendo rei, Jesus veio como homem para morrer na cruz no nosso lugar. Esse é o maior exemplo da humildade de Jesus, mostrando que Jesus é humilde. Mas teve outros momentos, enquanto Jesus esteve aqui, que mostrava que ele era humilde. Uma vez, os mestres da lei, que acompanhavam Jesus em tudo, acompanhavam porque queriam acusá-lo, né? Uma vez os mestres da lei, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram observando Jesus e Jesus comia com os pecadores. Como assim com os pecadores? Todos são pecadores? Sim, mas comia com as pessoas simples. Comia com as pessoas, se sentava ali com pessoas de simples instrução, que não foram muito para a escola. E aí os mestres da lei, nossa, esse Jesus que mostra que tem muita autoridade, que tem muita sabedoria, muito conhecimento, como é que ele vai sentar-se com essas pessoas? Porque Jesus é humilde. Teve uma vez que Jesus, tão humilde que é, e nos ensinando a ser humildes, Jesus lavou os pés dos discípulos. E sabe o que ele disse na época? Jesus disse assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. E ele é mestre e senhor, e deve ser tratado como mestre e senhor. Ele é rei e deve ser tratado como rei. Mas ele fez isso, lavou os pés dos discípulos, que era uma tarefa que só as pessoas muito simples faziam. Ele, sendo o rei de todo o universo, mestre e senhor dos discípulos, lavou os pés deles. Ele disse assim, eu estou fazendo isso para deixar para vocês exemplo, para que assim como eu fiz com vocês, vocês façam uns com os outros. É claro, eu não vou lavar o seu pé hoje, porque não precisa lavar o seu pé. Naquela época eles andavam de sandália e andavam por estradas de terra e aí sujavam muito os pés. Mas hoje não vou lavar o seu pé. O que Jesus quis dizer é que nós devemos nos tratar com humildade. É assim que nós devemos fazer. Nós devemos considerar os outros, as outras pessoas, mais importantes do que nós mesmos. E nós não podemos nos gabar de nada, ficar falando, porque eu sou assim, porque eu tenho tal coisa, meu pai tem isso, minha mãe tem aquilo, eu tenho um carro. Pare de fazer isso. Que as coisas que você tem, aquilo que você é, deve servir para você servir outras pessoas. É para isso que deve essas coisas que Deus te dá, tudo vem das mãos de Deus. Essas coisas devem ter esse propósito, você servir os seus amiguinhos. Então, quando você estiver com um brinquedo, uma pessoa humilde, sabe o que ela faz? Ela empresta. Às vezes ela até dá o brinquedo. Então, o brinquedo, você pode ficar com ele. A pessoa orgulhosa, ela, não, o brinquedo é meu, ninguém mais brinca.
sai daqui. Não, essa pessoa orgulhosa. Jesus se agrada daquele que é humilde, porque ele mesmo foi humilde. É humilde, porque Jesus está vivo até hoje. E ele fez isso para copiarmos o seu exemplo. Tem um versículo, logo após esse versículo 25 que eu li para vocês, tem um versículo 28, versículo 29, na verdade, que diz assim, que é o versículo para vocês decorarem. Olha só. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Como assim tomar o jugo? O que é jugo? Vou explicar para vocês bem rapidinho. O jugo é aquela peça que fica em cima dos bois quando eles carregam a carroça. Já viram 2 bois presos por um jugo, um pedaço de madeira, e eles carregam a carroça. É uma ilustração mostrando que o jugo de Jesus é leve, não precisa se preocupar, porque ele nos ajuda a carregar. E ele é humilde, ele não é orgulhoso, ele não é como os fariseus faziam com o povo, de colocar regrinhas para eles seguirem, de torturar as pessoas. Não, Jesus é humilde, ele mesmo deu o exemplo de humildade que nós devemos fazer, tá bom? Decorem aí o versículo, me mandem por vídeo, pelo WhatsApp, por áudio, mandem para a professora Aline, pode mandar para ela, quem estiver mandando, e vejo vocês na aula que vem, tá bom? Tchau, tchau.